Após finalizar a instalação, você pode simplesmente clicar em Iniciar. Lembrando que estamos em fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2022. Hoje só está disponível a versão Preview da Unreal Engine 5. Talvez aí para você já esteja na versão 5.1, 5.2, tá bom? Você pode fazer o download e iniciar exatamente como estamos fazendo aqui. Iniciar. Essa é a tela inicial da Unreal Engine 4. Aqui em projetos recentes, obviamente, você tem os projetos que você está trabalhando já. E você pode abri-los diretamente por aqui. Nesse segundo campo é onde você vai criar o seu projeto. No campo Games, você vai criar tanto um jogo ou o seu projeto de arquivice. Filmes, você vai criar vídeos, filmes, eventos ao vivo, tá bom? São templates e coisas já pré-configuradas dependendo do tipo de projeto que você vai desenvolver. Para arquitetura, igualmente, nós já temos alguns projetos e alguns templates já pré-produzidos para você. E nesse último segmento de template, você tem basicamente estúdios e template pré-configurados para ter a característica de estúdio. Fundo infinito, para você usar para representar suas poltronas, mobiliário, cama, carros, conforme a sua necessidade. Nós estamos criando um projeto de arquitetura, não é verdade? Então faria sentido usar o template arquitetura. Mas vamos usar o template games. Por quê? Porque no template de arquitetura ele já vem com algumas coisas habilitadas para a gente, como Data Smith, Ray Tracing, ele traz um Sharpness na cena, que a gente pode ir para lá, para o arquitetura, depois. Vamos começar em game, para a gente aprender a criar coisas do zero. Ele não tem luz, ele não tem sky, ele não tem nenhum tipo de recurso pré-ativo, então a gente vai poder criar tudo do zero. Depois a gente passa para o template de arquitetura, para usar os recursos que tem lá, tá bom? Então esse primeiro template aqui é em branco. Não tem nada na cena. Tem alguns terrenos lá, mas a gente não vai usar. Projeto pré-configurado já em primeira pessoa, que é o que nós vamos usar para navegar. Terceira pessoa. Deixa eu falar um pouco sobre essas duas coisas aqui. Na linguagem de games, nós temos a opção de primeira pessoa e terceira pessoa. Basicamente, primeira pessoa, você vai navegar pelo seu projeto a partir do ponto de vista do personagem lá dentro. Então, no máximo, você vai ver a mão. É como se você navegasse no projeto como você vê o mundo. Você não se vê. Nesse terceira pessoa, você vai ver o seu personagem andando pelo projeto. Olha só, como esse bonequinho aqui. Tá bom? Para arquitetura, a gente pode usar sempre o primeira pessoa, que já vem com esse personagem aqui pré-configurado, que nós podemos utilizar, ou um completamente branco e criarmos o nosso personagem. Eu acho que a gente pode criar um completamente branco e a gente criar tudo junto lá dentro, tá bom? Em arquitetura, nós temos também um projeto em branco, nós temos um projeto em Arquivis já com algumas coisas pré-definidas. Outra diferença é que aqui nós conseguimos escolher a linguagem na qual queremos criar as interações, basicamente as programações, escolher a plataforma-alvo, que no nosso caso pode ser um computador ou um celular, a qualidade desse projeto, se nós queremos com conteúdo adicional e se nós queremos ativar o Ray Tracing. Conteúdo adicional é você usar e ele já ter dentro do projeto que você está trabalhando materiais, texturas, alguns tipos de material base para você começar um projeto. Mas eu acho que não precisa você começar com o conteúdo inicial, porque é bem pesado e consome bastante espaço no seu HD. Para você testar e aprender, você pode começar aí com o conteúdo inicial, mas
Para ArcViz, que é o nosso caso e é o nosso objetivo, nós criaremos tudo junto a partir do zero, tá bom? E Ray Tracing, se você tem uma placa, ou seja, se você tem uma GPU que dá suporte à tecnologia Ray Tracing, ou seja, a partir da GTX 1060, você já consegue usar a tecnologia Ray Tracing dentro da Unreal Engine. A partir disso, você pode ativar ou não o Ray Tracing. Eu vou deixar desativado por enquanto e nós ativaremos junto lá dentro. Vamos começar com o projeto em branco para a gente conhecer a interface da ferramenta, ver um pouco sobre o banco, primeira pessoa, terceira pessoa. Depois nós iniciamos um novo projeto e vamos para a arquitetura, para a gente conhecer um pouquinho dos templates já preparados para a arquitetura, tá bom? Vamos começar então em Games. O template que nós usaremos será um template em branco, ou seja, nós não teremos nenhum tipo de elemento lá, a não ser o céu e essa plataforma. Nós queremos usar como programação Blueprint, que é uma programação mais convidativa, baseada em imagens e nodes, que usaremos para ligar e desligar, abrir porta, trocar material. Então, Blueprint. Nossa plataforma-alvo é um computador desktop, computador de mesa. A qualidade, no nosso caso, queremos a máxima, estamos trabalhando com ArcViz, não queremos o conteúdo inicial e, por enquanto, não precisamos de Ray Tracing. Vamos deixar sem ativar o Ray Tracing por enquanto, tá bom? Escolher um lugar para criar esse projeto. Eu vou criar o projeto em Piano House. Vou criar uma pasta aqui chamada Unreal, ou você pode abreviar UE5. E você pode selecionar a pasta. Antes disso, olha só, é importante você ter sempre em mente em não criar caminhos muito longos na hora de desenvolver o seu projeto. Olha só, esse projeto aqui que nós estamos desenvolvendo, estamos salvando em este computador, backup, projetos 2022, parceiros, Denis, curso de Unreal Engine 5, Piano House, Unreal Engine 5. É um caminho muito longo. Não é muito legal usarmos caminhos muito longos e nomes de arquivo, ou seja, muitos caracteres dentro da Unreal, porque ela pode perder algum arquivo no caminho. Se você usar caminhos muito longos dentro da Unreal para fazer a programação, para encontrar os arquivos, vale lembrar que conforme o projeto vai evoluindo, nós temos muitos arquivos lá dentro, não é interessante você criar projetos em caminhos muito longos. Então, vamos mudar o caminho do nosso projeto. Vamos criar o nosso projeto, por exemplo, no máximo documentos e outra pastinha aqui dentro. Ou área de trabalho e alguma pastinha aqui dentro, tá bom? Então, vamos criar em área de trabalho? Vamos criar uma pasta, no meu caso, eu vou chamar de Unreal Engine 5, curso. Olha só, uma pastinha só. Ficou bem mais rápido para a Unreal encontrar e você tem menos caractere para ela poder encontrar esses caminhos. E o nome do projeto nós podemos usar, por exemplo, o E5 underline interface. Por que underline? A Unreal não entende espaço. Você não pode, por exemplo, digitar Unreal Engine 5 espaço interface. Ela não permite. Ela diz que você não pode utilizar espaço para criar os nomes, ou nome de textura, nome de materiais, nome de levels, nome de assets. Você não pode ter espaços e nem caracteres especiais. Por exemplo, esse acento você não pode, um acento você também não pode, tá bom? Então, sempre o nome, quer separar por espaço? Underline interface, tá bom? E simplesmente clica em criar. Aqui está a pastinha que nós criamos agora. Então, todo o arquivo, toda a Unreal, todo esse projeto está sendo criado aqui dentro, tá bom? Ótimo. Talvez, se for a primeira vez que você cria o seu projeto,
a Unreal vai carregar os shaders do projeto. Aparecerá uma barrinha aqui falando que os shaders estão sendo compilados. Então, basicamente, é só você aguardar todo esse processo ser concluído. Ela vai carregar a geometria, ela vai carregar as texturas, a programação, a interface, iluminação, tá bom? É só você aguardar os shaders serem completamente compilados, vai aparecer uma barrinha aqui e uma taxa de porcentagem aqui, tá bom? Quando finalizar, vai ficar exatamente como o meu aqui, para você navegar e entender. Bom, estamos na Unreal Engine. Como é que funciona a interface do programa? Ela é bem convidativa, não era na versão 4, nas versões anteriores era um pouquinho mais complicado, mas agora na 5 está bem convidativa, bem desenhadinha. Basicamente, aqui em cima nós temos o menu principal, onde você encontra no arquivo Novo Level, Abrir Level e Abrir Asset. A Unreal, ela tem, além do projeto, os levels dentro desse projeto. Nós não podemos esquecer que a Unreal é um programa desenvolvido para a criação de jogos e hoje ele está sendo usado para arquitetura. Então, o nosso projeto de arquitetura, basicamente, é um jogo. Dentro de um jogo, você tem o level principal, o chefe, o level de aventura, o level no rio, você tem vários levels. No nosso projeto de arquivismo, nós teremos também a mesma coisa. Você tem, por exemplo, o projeto principal. Qual é o projeto principal? Por exemplo, Casa de Verão. E é um projeto que você vai construir ali com esse tema de Casa de Verão. Então, esse projeto Casa de Verão tem alguns levels lá dentro. A cozinha pode ser um level, a sala pode ser um level, o banheiro pode ser um level, entendeu? Você tem o projeto, ou seja, você tem o seu jogo, e dentro do seu projeto, do seu jogo, você tem os levels, os cômodos. Então, Casa de Veraneio é o projeto. Os levels, os cômodos. Quarto, cozinha, sala, tá bom? E ok, Denis, quantos levels eu preciso ter? Depende. Depende do tamanho do seu projeto e como você quer separar ou não o seu projeto. Não, Denis, eu quero apenas um level. Minha casa não é muito grande, não é uma torre, não é um prédio inteiro. Então você pode fazer um level só. Por exemplo, o seu projeto é a Casa de Veraneio e o level é Casa de Veraneio. Dentro desse level Casa de Veraneio, você tem todos os assets, todo o projeto, todos os cômodos, tudo ali dentro. Eu tenho um prédio imenso, gigante dentro do meu projeto. Então você tem o seu projeto prédio ou condomínio e dentro desse projeto condomínio você tem o level torre principal, área social, piscinas, playground, tá bom? Mais ou menos assim. Então você pode abrir um projeto ou abrir um level dentro do seu projeto ou criar um level dentro desse projeto, tá bom? Então vamos lá. Arquivo, criar um level, ou seja, criar um cômodo, no nosso caso de arquitetura. Não necessariamente você precisa criar e separar por levels, tá bom? No decorrer do curso, você vai começar a entender e quando usar levels, qual a necessidade de se usar levels, você vai entender. Então, se você não entender agora, não se preocupa não. Vamos seguir aqui que a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Novo level, abrir um asset, salvar o atual, salvar tudo, importar, exportar, novo projeto e sair, tá bom? Em Edit, você consegue desfazer as coisas, ajustar as preferências do editor, nós falaremos disso mais para frente, ajustar as preferências, ajustar as configurações de projeto, nós falaremos disso mais para frente também. Aqui dentro você habilita ou não Ray Tracing, por exemplo, melhora ou não a qualidade dos reflexos, por exemplo, tá bom? Plugins, nós usaremos os plugins, falaremos disso mais para frente também, tá? Não se preocupa agora não, que agora a gente está só conhecendo a interface. Em janela, mesma coisa, a gente também tem acesso a alguns botões de criação, tudo que tem aqui na interface, aqui fora, você também tem acesso por aqui, tá? Ferramentas, construção, seleção, ator, ajuda, tá bom? Aqui você tem basicamente a aba do projeto que você está criando,
como no Google Chrome, por exemplo, que você tem o site onde você está e outros sites que você tem aberto. Então, nesse caso aqui, você tem o level que você está e outros levels que você está desenvolvendo no seu projeto aqui, tá bom? Aqui embaixo você tem o modo de seleção. Eu quero criar o meu projeto e distribuir os móveis. Eu vou no modo de seleção, modo de seleção. Então, aqui eu consigo selecionar objetos, tá vendo? Legal, eu quero esculpir um terreno. Você vai em Landscape. Olha lá, ele muda e te dá algumas ferramentas aqui para você poder esculpir o seu terreno. E na primeira vez que você troca, ele novamente vai compilar os shaders. Depois que você veio a primeira vez, os shaders já serão compilados. Os shaders já estarão compilados, não vai precisar compilar mais. Foliage, se você for trabalhar com vegetação, com grama, distribuição de árvores, plantas, como o Forest Pack, por exemplo. Então aqui dentro você tem um Forest Pack. Você consegue pintar a mesh, modelar, lembrando que em modelagem você tem algumas coisas só de modelagem. A Unreal atualmente ainda é bem limitada no que diz respeito à modelagem de objetos. É interessante você modelar em um software à parte, por exemplo, ter Studio Max, Blender, SketchUp e depois trazer para a Unreal Engine, tá bom? Fratura, se você vai trabalhar com objetos que são destruídos na cena, por exemplo, você cria uma parede onde um personagem vai colidir com essa parede vai quebrar, vai demolir. Então você vai fazer isso aqui no Fratura. Editar alguns tipos de modelagem, mais um pouco de modelagem aqui e animação, tá bom? Falando de ArcViz, basicamente nós usaremos o módulo de seleção, talvez o módulo de esculpir terrenos e áreas, Foliage usaremos bastante e talvez um pouquinho desses dois módulos aqui. Mas a gente vai falando deles no decorrer do curso, tá bom? Vamos manter aqui em modo de seleção, para a gente conseguir selecionar coisas. Na nossa área de trabalho, eu seleciono os objetos com o botão esquerdo do mouse e giro a tela com o botão direito do mouse pressionado. Então, eu seleciono com o botão esquerdo e eu giro, clicando com o botão direito, segurando e rotacionando. Tá bom? Legal. Para navegar na viewport, além do botão direito do mouse e do esquerdo que seleciona, nós temos as teclas no teclado, que são as teclas W, S, A e D. O que elas fazem? Elas se movimentam pelo espaço. Por exemplo, clica aí na sua tela com o botão direito do mouse, segura e aperta a tecla W. Olha, você está indo para frente, bem devagar, tá vendo? Aperte, por exemplo, agora a tecla Q. Olha, você vai descer. Estamos descendo bem devagar. Nós conseguimos aumentar ou diminuir essa velocidade, tá bom? Já já a gente fala disso. Aperte a tecla E do teclado. Subindo. Então, Q desce, E sobe. W vai para frente, S vai para trás. O A vai para a esquerda e o D vai para a direita. Vamos abrir um parênteses rapidinho aqui, e mudar a velocidade que a câmera se movimenta aqui na viewport. Vamos colocar, por exemplo, 6. Ele vai de 1 a 8. Vamos colocar em 6. Clica com o botão direito do mouse, segura e faz a mesma brincadeira. Aperta as teclas do teclado W, S, A, D para você se mover pelo espaço. W. Estou mais rápido, tá vendo? Porque a câmera estava em 4 e agora está em 6. W, vou para frente. S, vou para trás. A, vou para a esquerda. D, vou para a direita. Q, eu desço. E, eu subo. Tá bom? E você pode também, obviamente, ao mesmo tempo que você se movimenta, você gira a câmera. Dessa forma, você consegue se mover por todo o espaço e visualizar todo o projeto.
Como você pode ver, esse template em branco, que é o primeiro template, já traz na cena para você um sol, a gente vai falar disso já traz o céu, já traz a atmosfera, já traz um terreno aqui, alguma coisa de topografia, tá bom? Legal. Aprendemos a se mover pelo espaço, seguindo um pouquinho aqui para frente no modo de seleção, nós temos a opção o botão de criação. Olha só, aqui em criação nós podemos usar para importar conteúdo, ou seja, o nosso FBX, podemos importar por aqui, adicionar o Quixel Bridge para trazer os assets da Quixel dentro da Unreal Engine, lembrando que para usuários de Unreal Engine, tendo o cadastro feito com a Epic Games, lá na hora que você fez o download de Epic Games Launcher, você usou o login como Epic Games, usando esse mesmo login, você tem acesso a todos os assets da Quixel de forma gratuita. Usuários de Unreal Engine têm acesso aos assets da Quixel de forma gratuita para você usar, tá bom? Marketplace, você tem também onde são armazenados os seus conteúdos. Nós vamos falar bastante disso. Aqui é onde são armazenados suas texturas, seus levels, materiais, projetos, assets, tá bom? Sempre estará aqui em Create Content Browser. Além disso, você pode criar os básicos, que são atores, personagens, trigger, iluminação, ou seja, você vai inserir luzes a partir daqui, os shapes, que são os cubos, esfera, cilindro, cone, as cinemáticas, para fazer passeios com a câmera, adicionar câmera, remover câmera, efeitos visuais, pós-produção, atmosfera, nuvens volumétricas, que é esse caso aqui de nuvens volumétricas, esfera de reflexão, box de captura de reflexão. Nós vamos falar sobre todos esses objetos aqui, tá bom? O próximo botão é sobre Blueprint. Nós falaremos também sobre Blueprint aqui no curso, não se preocupe com isso agora. Basicamente, o Blueprint é a forma que a Unreal usa para criar as programações, ou seja, as interações e automações, abrir porta, fechar porta, trocar material, mudar a posição do sol, inserir música, tirar música, trocar música, tá bom? Nós falaremos disso em Blueprint, então não se preocupe. Sequence, que nós usaremos para criar as animações, fazer as tomadas, criar a câmera, os takes, os cortes, as transições, tá? Nós podemos dar o play no projeto, inclusive eu até cliquei aqui já sem querer. Esse botão dá o play no projeto, ou seja, a gente literalmente começa a jogar, tá bom? Usando também as mesmas teclas, para frente W, S para trás, A esquerda, D direita, tá bom? ESC eu saio do jogo, tá? Play eu entro no jogo, ESC eu saio do jogo. Legal. E aqui as plataformas, nós falaremos disso lá na frente, tá bom? Quando a gente for exportar e empacotar o projeto para ser apresentado. Um pouquinho para a direita, nós temos os modos de seleção. Por exemplo, vamos criar um box. Create, Shapes, Cube. Ó, eu vou clicar e arrastar para algum lugar, ó. Clicar e arrastar para algum lugar, tá vendo? Vou deletar novamente. Create, Shapes, Cube. Eu clico, seguro e levo para algum lugar. Ou eu simplesmente Create, Shapes e Cube. Quando eu clico em Create, Shapes e Cube, ele cria no centro da minha cena. Vamos olhar para o outro lado aqui, ó. Create, Basic, Shapes, Cube. Olha, ele cria no centro do lugar onde eu estou olhando. Vamos aqui na água, aqui, ó. Create, Shape, Sphere, por exemplo. Tá bom? Crio lá. Ou, se eu quiser criar em um local específico, Create, Shape, Sphere. Seguro e levo para onde eu quero. Tá? Olha lá, é bem pequenininho, porque o projeto é bem grande. Tá bom, deixa lá por enquanto. Uma tecla de atalho muito importante no teclado, além do W, do S, do A e do D, é a tecla F. Diferente do 3ds Max, por exemplo,
QZ, você tem a tecla de QZoom, você usa a tecla de atalho Z. Na Real, você usa a tecla de atalho F. Viu? Ó, vamos afastar. F. Você consegue dar o zoom no objeto. Vamos criar um box aqui agora, shape, um cube, ó. Tô criando lá no chão, ó. Soltar lá, F. Viu? Mais uma vez, create, shape, cylinder, por exemplo, ó. Estamos criando. Cliquei e arrastei e escolho o local para soltar. Solto, F. 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 Tá bom? O F é o zoom. Legal. Então, beleza. Criamos os objetos. Vamos falar um pouco desses botões aqui, ó. Com esse botão, obviamente, eu seleciono o objeto. Com esse botão, eu seleciono e movo. Olha só, nos eixos X, Y e Z. Ou só no X, ou só no Y, ou só no Z, ou nos três ao mesmo tempo. Com esse botão eu rotaciono, ó, vamos selecionar o box aqui, ó. Rotaciono nesse eixo. Rotaciono nesse eixo. Ou rotaciono nesse eixo aqui. Tá bom? E ele vai de grau, em 10 em 10 graus, ó. A gente já vai ajustar esses 10 em 10 graus, tá bom? Esse próximo botão eu escalono o meu objeto. Eu aumento ou diminuo. Ou em um eixo, ou no outro. Ou nos três eixos ao mesmo tempo, clicando e segurando. Tá? Legal. Dá uns Ctrl Z aqui. Ótimo. Legal. Aqui eu modifico a orientação do meu objeto, do pivô basicamente. Olha só, vamos girar um pouquinho aqui, ó. Girar um pouquinho o nosso cubo e ativar, clicar na seleção e ativar aqui, ó. Veja só. Quando eu ativo esse botão, ele reconhece a direção da normal. Olha só, esse cubo está um pouco inclinado. Ó, aí eu consigo mover na direção. Se eu mudar esse botão, ele move respeitando os eixos, tá bom? Se eu ativar, ele move respeitando a normal do objeto. Se eu desativar, ele move respeitando os eixos do objeto. Com o botão direito com o botão do meio do mouse é o Pan, como no outro software 3D, por exemplo, 3D Studio Max. Legal, aqui tá bacana. Aqui vai controlar como o objeto usa o snap para a superfície, nós falaremos disso mais para frente. Esse próximo botão habilita ou desabilita de quanto em quantos centímetros esse objeto se movimenta. Lembra? Vou diminuir um pouquinho agora a velocidade aqui, ó, voltar para o 4. Lembra que a Unreal Engine trabalha em centímetros? Se eu tenho esse botão ativo, significa que eu estou movendo o meu objeto de 10 em 10 centímetros. Ó, vamos aproximar aqui, ó. Você percebe que ele está indo de 10 em 10, ó, ele vai de pedaço em pedaço, ó. Se eu desativar, ele desconsidera o snap de 10 em 10, e aí ele se movimenta de forma fluida. Ah, Denis, eu não quero navegar de 10 em 10, eu quero navegar de 1 centímetro em 1 centímetro, olha. Então ele está andando de 1 centímetro em 1 centímetro, o snap. Eu quero de 1000 centímetros em 1000 centímetros. Olha só, aqui ele já vai lá para longeão. Vamos afastar o zoom, ó. Olha lá, ó. Ah, eu quero navegar de 100 em 100 centímetros, ou seja, de 1 metro por 1 metro. Tá? Então você ativa ou desativa o snap baseado na distância que você quer percorrer. Eu vou deixar aqui em 10 centímetros e desativado. O próximo é a mesma coisa, porém para rotação. Eu ligo ou desligo o snap. Vamos ligar e rotacionar
de 10 em 10 graus. Ó, 10, 20, 30, 40, 50. Eu posso mudar para 5 graus. 5, 10, 15, 20, 25, tá bom? Ou 30 graus. Ou simplesmente desativar o snap para rotação. Tá bom? Aí vai do seu critério. O próximo botão, você ativa ou desativa o snap baseado na escala do seu objeto. Por exemplo, vamos selecionar agora o Scale e ativar ou desativar o snap. Vou ativar. Então, ele vai aumentar ou diminuir o objeto com base em 0,25. Olha só, com 0,25. Vamos aumentar para 10? Ele vai de 10 em 10 agora, ó. Tá bom? Legal. Ou você pode ir de 1 em 1. De 0,03 em 0,03. Ou você pode desligar o snap de escala. E aqui já falamos, é a velocidade da movimentação da câmera, o quanto você vai para frente ou para trás, esquerda ou direita, de forma rápida ou lenta. E aqui você pode maximizar ou minimizar as janelas que você quer trabalhar. Por padrão, ele vem com essa janela em back, mas você pode trocar front, right, left. A forma de visualização, que por padrão as janelinhas vêm em wireframe, mas nós podemos mudar, tá bom? Mas a gente fala disso um pouquinho mais para frente. E o que você quer mostrar nessa área aqui que você está trabalhando, tá bom? A gente vai falar disso depois também. Vamos voltar como estava a visualização. Nós queremos maximizar a perspectiva. Voltamos ao que era, tá bom? Legal. Um pouquinho agora do lado oposto, nós temos aqui algumas opções muito importantes. Por exemplo, mostrar em quantos frames por segundo eu estou trabalhando. FPS é como chamamos em games, por exemplo, a taxa de quadro por segundo que está sendo atualizada ao seu projeto, ou seja, quantos frames por segundo, quantas fotos estão sendo tiradas aqui a cada segundo pela sua placa de vídeo. Todo jogo, como a Unreal Engine é uma engine de jogos, ela foi pensada para criar jogos, você tem a taxa de quadro por segundo, que é quantas fotos ou quantos frames são renderizados por segundo. Quanto mais potente é a sua placa de vídeo, mais frames por segundo você tem, ou seja, mais fluido é a sua navegação. Quanto mais fraca a sua placa de vídeo, menos frames por segundo você vai ter. E isso está relacionado também diretamente ao quão pesado o seu projeto é. Quanto mais elementos, assets, texturas, materiais, você vai perceber que no decorrer do curso, nós teremos um projeto muito grande, muito elaborado, muito detalhado. E você vai perceber que os frames por segundo, ou seja, os quadros, vai diminuir. Por quê? Porque são muitas coisas sendo processadas ao mesmo tempo. E isso tem um custo muito alto para a placa de vídeo. Conforme você for evoluindo o seu projeto, você vai percebendo que a fluidez do seu projeto está diretamente ligada à otimização do seu projeto e à sua placa de vídeo. Quanto mais otimizado e quanto mais forte sua placa de vídeo, mais fluida será a sua navegação. Quanto menos otimizado e mais singela a sua placa de vídeo, menos frames serão renderizados, tá bom? Obviamente, nós aprenderemos aqui formas para otimizar o projeto, aumentar as taxas de FPS. Nós aprenderemos tudo isso aqui dentro do curso. É um curso super completo, tá bom? Por enquanto, vamos só entender o que são os FPS. Seguindo aqui, nós mostramos ou não as estatísticas.
Mostramos a barra de ferramentas, a profundidade da visualização, olha só, mais ou menos uma lente de 50 milímetros, olha só, uma câmera com uma lente de 50 milímetros, uma câmera com uma profundidade de visualização maior, tá? Por padrão ele vem 90. Esse aqui é o quão distante o nosso objeto é mostrado, olha só, é quase como um clip plane do 3ds Max, por exemplo. Isso te ajuda um pouco também na otimização, tá bom? Legal. Ó, 1000, 2000, 3000, 500.000, tá? Legal. Aqui é o Screen Percentage. Aqui você vai dizer quanto de resolução a sua tela terá. O quanto de resolução o seu projeto terá. Olha, deixa eu te mostrar aqui bem pertinho, que eu vou te mostrar a diferença disso, ó. Vamos colocar aqui próximo à grama. Vamos diminuir para 20, vamos ver se ele permite. 85 é o mínimo. 85 é o mínimo. Vamos tentar mudar para 200. Vai ser difícil de perceber, porque nós não temos aqui muitos elementos e muitos detalhes para mostrar. Mas, se você prestar muita atenção, você vai perceber aqui na silhueta, ele com um pequeno blur, ó, menos qualidade, mais qualidade. Menos definição, mais definição. Menos definição, mais definição. Tá bom? E aqui você tem mais algumas opções, que você pode brincar aí e ver o que faz. Por exemplo, modo de game, olha só. Você tem, por exemplo, o modo imersivo, que é para ver a tela inteira. Tá? Basicamente aqui é onde você configura a sua viewport. E como é que você quer ver a sua área de trabalho, tá? E nós temos um outro aqui que é muito legal, que é o High Resolution Screenshot, que a gente vai falar dele já já. Não se preocupa com ele agora não. Perspectiva, se você quer ver na perspectiva, se você quer ver de topo, se você quer ver de baixo, se você quer ver da esquerda, tá bom? De frente, de trás, tá? Vamos deixar aqui em perspectiva mesmo. Lit, que é como as imagens ou como a superfície dos objetos são mostradas pra gente. Por exemplo, Lit é completo. Aqui no Lit eu tenho a textura, ele mostra para mim a textura, o shader completamente, com specular, com reflexo, tá bom? No Unlit, ele já não mostra de forma completa, wireframe, somente detalhe de luz, olha só, tá bom? Somente os reflexos, tá? As colisões, ó. Modos de visualização, nós falaremos de tudo isso aqui, tá? Não se preocupa agora não, não se preocupa agora não, que muitas dessas coisas nós veremos no decorrer do curso, tá? Não se preocupa com isso agora não. Vamos voltar para o Lit aqui, ó. Isso aí, Lit. E, por último botão, nós também podemos escolher o que nós queremos ver. Otimização de anti-alias, olha lá, anti-aliasing, ó, que é o serrilhado das arestas dos objetos, da silhueta dos objetos, ó, se nós queremos o anti-aliasing ou não, se nós queremos ver a atmosfera, se nós queremos ver o BSP, as colisões, os decays, que são os detalhes, manchas, esse tipo de coisa. Legal, e aqui a gente escolhe o que nós queremos ver na tela ou não. Perfeito. Um pouquinho para a direita agora, nós temos uma área muito interessante, que é onde são armazenados e onde estão os objetos que foram utilizados na cena. Aqui em Outliner, nós podemos, por exemplo, ver que o cubo, que é esse objeto aqui que está selecionado, é esse objeto aqui. Se nós selecionarmos, por exemplo, a esfera, olha lá, ele vai trocar para a esfera, ou seja, eu consigo selecionar o objeto tanto aqui na cena ou por aqui, que é a área onde nossos objetos que estão na cena foram listados. Então aqui eu tenho basicamente a lista de todos os objetos da minha cena. Ó, a luz direcional, vamos apertar o F para descobrir onde ela está? A luz direcional está aqui, ó. Porém nós não a estamos vendo,
Porque enquanto nós clicamos aqui, em um dos botões, ele mostrou ou não os objetos da nossa cena. Nós podemos mostrar ou não. Uma tecla de atalho é a tecla G do seu teclado. Veja só, G. Veja só, aqui, G. G. G, 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 tá bom? Então, legal. A luz direcional, vamos ver o que é a luz direcional, é essa aqui, ó. Basicamente, a luz do sol. Vamos mover ela aqui, ó, rotacional, posso rotacionar e ele já atualiza para mim em tempo real, ó. Olha lá, aqui, ó. Vamos girar para o outro lado, afastar até um pouquinho para a gente ver, ó, as montanhas lá, sombra, tá bom? Ó. Legal. Aqui a mesma coisa, mais um efeito que está ali embaixo do solo, do terreno, ó, mais um efeito ali. Ó, que são as fumaças. A atmosfera, a luz sky, que nós já falaremos dela também, ó, a luz sky. Por enquanto a gente está na interface, tá bom? Depois a gente vai falar o que é cada coisa aqui. Volumetric Cloud, ó, você pode mostrar ou não, ó. Como no Photoshop, você pode ativar o layer ou não. Então esse layer, Directional Light, é a luz da nossa cena, a atmosfera da nossa cena, a fumaça da nossa cena, a atmosfera da nossa cena, tá bom? A luz, entre aspas, indireta da nossa cena, a gente vai falar sobre a Sky, não se preocupa não. Sombra, as nuvens, o cubo, olha o cubo lá, tá bom? Aqui é a lista dos objetos que eu tenho na cena. Conforme eu escolho, ou seja, dependendo do objeto que eu seleciono, ele muda aqui para mim os detalhes do objeto. Por exemplo, se eu selecionar a luz direcional, na aba detalhes, ó, ele muda, tá vendo? Ó, tá mudando o objeto, porque eu estou selecionando objetos diferentes. Então, detalhes, ó, selecionei a luz direcional. Nos detalhes dessa luz direcional, eu consigo ajustar algumas coisas, por exemplo, a posição dela, olha só. Da mesma forma que eu posso mover aqui, eu posso mover aqui. No X, no Y, no Z, tá? A rotação no X, no Y, no Z. Ó, ele tem aquela flechinha que me mostra a direção do Sol, ó, para onde é que esse Sol está apontando, tá vendo? Ó? Legal, a escala desse objeto, se é um objeto grande ou não, ó, vamos selecionar o cubo, ó, a escala dele, ó, tá? Você pode travar os três eixos ou não, para ele aumentar tudo ao mesmo tempo. Então, basicamente, nesse campo aqui de detalhes, eu ajusto os detalhes do meu objeto, os detalhes do objeto selecionado, como, por exemplo, a temperatura do Sol, mais fria, mais quente, mais fria, mais quente, por exemplo, a intensidade desse Sol, mais forte, mais fraco, tá? E aqui a gente desfaz os ajustes que a gente vai fazendo. Tá bom? Aqui nesses botões você consegue segmentar por tipo de coisa que você quer fazer. Por exemplo, eu quero ver todos os detalhes. Eu quero selecionar pelo geral. Com base no ator, com base nas otimizações, tá bom? Com base no render, com base no streaming, ou tudo. Você pode deixar sempre tudo, porque você também tem acesso a tudo aqui embaixo no painel de detalhes, tá? Então aqui você vai controlar e ajustar os detalhes do objeto que você selecionou, tá bom? Legal. Aqui embaixo você tem mais alguns botões muito importantes. Um deles, o Content Browser, que você pode acessar clicando sobre esse botão ou usando a tecla de atalho Ctrl mais espaço.
Ctrl mais espaço, você vê ou não a sua área de conteúdo. Dentro da sua área de conteúdo é onde estará o seu projeto. Tudo que você criar ou trazer para Unreal aparecerá aqui. Tudo que veio de fonte externa. Por exemplo, os FBX que nós exportamos do 3ds Max da Casa Piano, texturas, os materiais, as animações, as programações, tá bom? Vai estar tudo aqui dentro. A gente vai falar bastante e usar bastante essa área de conteúdo aqui, tá? Por padrão, ele vem com um espaçozinho do lado esquerdo e um espaçozinho do lado direito. Vamos ver aqui, ó. Você consegue separar por favoritos, pela interface, por coleções, que são coisas que já estão pré-criadas para você. Você consegue adicionar um asset, um objeto ao seu jogo, características, conteúdo da Quixel, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Blueprint, um level, lembra que a gente falou anteriormente de cômodos? A gente pode adicionar um cômodo ou criar um cômodo só, onde todo o projeto vai estar ali dentro, criar materiais, sistema de Niagara, animação, inteligência artificial, tem muita coisa. É um programa muito completo, com muitas coisas para serem criadas, tá bom? E a gente vai falar sobre muita coisa. Legal. Além de adicionar, nós podemos importar, ou seja, um FBX, por exemplo, uma textura para usar dentro do projeto, salvar tudo, acessar pelas pastas, clicar com o botão direito na tela e adicionar usando o botão direito aqui na área de conteúdo, ajustar as configurações, tá bom? Bastante coisa que a gente pode mexer. E nós podemos chegar a essa área de Content Browser. Você pode chegar ali também clicando em Window, Content Browser, Content Browser. Olha só, ele está aqui. Tá vendo? Você indo por aqui, Window, Content Browser, ele fixa o Content Browser para você. Tá bom? Ele fixa aqui. Vamos fechar? Fechou. Ctrl espaço. Ele traz o Content Browser, mas de forma como se fosse um pop-up. Se eu clicar na tela, ele vai sumir. Ctrl espaço, pop-up de Content Browser. Cliquei na tela, sumiu. Windows, Content Browser, ele fixa o Content Browser na tela. Então, se eu clicar lá, ele permanece o Content Browser aqui. Como também eu posso clicar e mover para outro lugar, como um balão. Tá bom? Ó, como um pop-up e um balão, eu consigo tanto por onde eu quiser o Content Browser, como em um segundo monitor. Tá bom? E isso serve também para os botões de detalhe. Olha só, eu posso tirar de lá e colocar em outro lugar, ó, tá? Ou em um segundo monitor. Olha lá, foi lá para o segundo monitor. Vou fechar aqui. Vou trazer do monitor para cá. Olha lá. Tá? Isso aí. Ou voltar para onde ele estava lá. Ó. Tá lá. Tá bom? Details, Outliner. Outliner, Details. Details, Outliner. Details, Outliner. Details, Outliner. Outliner, Details. Você pode inverter. Tá bom? Tá bom? E se você veio, mexeu e bagunçou ou não encontra mais os painéis flutuantes ou quer voltar ao padrão, você pode vir em Windows, Load Layout, o layout do editor padrão e clicar aqui. Ó. Ele vai voltar ao seu editor como era por padrão. Tá bom? Além disso, você tem um Output Log que vai te mostrar coisas sobre o seu projeto, algum problema, algum erro de textura, alguma coisa que não foi bem carregada. Isso aqui vai te ajudar, a gente chama de debugar a sua cena, ou seja, descobrir o que está dando errado, o que não está sendo empacotado. A gente vai falar disso no futuro. E nós temos também o CMD, que é a linha de comando dentro da Unreal. Nós usaremos esse parâmetro aqui, nós usaremos esse campo aqui para inserir códigos para melhorar, por exemplo, a qualidade do nosso projeto, ativar ou desativar Ray Tracing, ativar ou desativar recursos, tá bom? Legal, então, até aqui, então por hora eu vou encerrar essa aula aqui.
onde nós falamos um pouco sobre a interface. É bastante coisa, são muitos botões, muitas coisas. Não se preocupe se você não conseguir assimilar agora, da primeira vez. Aos poucos a gente vai usando a ferramenta, usando os botões, e você vai perceber que vai ficar bem mais fácil de encontrar, assimilar e utilizar as ferramentas da Unreal Engine 5. Tá bom? Vou encerrar essa aula por aqui, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a importação e o content aqui da Unreal Engine 5. Até já!